Orientação do ROCAM. Ministra Sandra Alice Nosquese. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigado aos que nos assistem também. Primeiramente, agradecemos a Deus e a Meixo Sama pela permissão em realizarmos os cultos à saúde e prosperidade deste mês, bem como o culto aos ancestrais e antepassados. Pedimos, através das orações, pela nossa saúde e prosperidade espiritual e emocional, aproveitando este momento para a elevação de nossos ancestrais e antepassados. O tema do culto de hoje é reflexão. O ano de 2025 está entregando o bastão para 2026. Um ano novo se aproxima para dar continuidade ao trajeto e o ano novo está perto de nós. O início de um ano novo é um momento essencial para refletirmos o que passou e de renovarmos nossa fé e esperança em Deus para um futuro que iremos vivenciar. Somos convidados a enxergar cada novo ciclo como uma oportunidade de crescer espiritualmente, confiar mais em Deus e alinhar nossa vida aos seus propósitos. Tivemos um ano com perdas. Em alguns momentos sentimos tristezas e todos nós vivenciamos momentos de vários aprendizados. Mas não podemos esquecer de olharmos para trás e lembrar das graças, das bênçãos e dos livramentos que Deus e Meixo Sama nos proporcionou ao longo deste ano. Um dos sentimentos mais nobres e espiritual que todo e qualquer ser humano deveria ter é o sentimento de gratidão, que nos ajuda a reconhecer a mão de Deus sobre nossas vidas, fortalecendo nossa fé para tudo o que está por vir. Quando refletimos sobre o passado, somos desafiados a deixar de lado o que nos prende ou o que nos impede de avançar. Ao olharmos para trás, devemos ser gratos pelos dias bons e que Deus nos sustentou e que nos dias difíceis Ele nos carregou. Não chegamos até aqui apenas por um acaso, mas pela graça de Deus que nos acompanhou durante nossa jornada. Talvez nem tudo tenha acontecido de maneira como esperávamos, mas tudo cooperou para o nosso amadurecimento e para que sejamos pessoas melhores, mediante cada aprimoramento. O olhar para trás sem julgamentos, mas com a sabedoria de quem compreende que cada passo foi necessário para chegarmos onde estamos agora. Estamos vivenciando o momento de liberar o que não serve mais, perdoar a nós mesmos e aos outros também, deixar ir os apegos, a ansiedade e as culpas que pesam sobre o coração e que na maioria das vezes somos impotentes. Seguir com fé, otimismo, mesmo quando as situações não resultem
com aquilo que esperávamos, pois tudo o que Deus faz é bom. O problema é que olhamos com olhos carnais e só iremos ter a compreensão quando olharmos com olhos espirituais. O reverendo postou um bom dia esta semana e o tema foi destino. Disse o seguinte: o destino é a obra que Deus escreve, mas a caligrafia é sua. A providência sugere, inspira e ampara, mas ninguém evolui por delegação. Cada passo que você dá com consciência transforma o destino em missão. E cada renúncia que você abraça em silêncio converte o futuro em luz. Quando o coração se harmoniza com o propósito superior, até os desvios se tornam lições preciosas. E até os atrasos se transformam em sabedoria. O destino não é fatalidade, é oportunidade contínua, e reconstrução e ascensão. Todos têm um destino, mas nem todos têm a coragem, a lucidez ou a disciplina de segui-lo. O destino não é um trilho fixo, é um conjunto de oportunidades, convites e caminhos que a vida nos oferece para cumprir aquilo que viemos aprender. Muitos se desviam, não por falta de sorte, mas por falta de consciência, fé, firmeza diante das escolhas. O destino chama, mas nem todos se dispõem a ouvir. Você nunca fez as perguntas certas. Agora que as tem, a vida lhes devolve o espelho da responsabilidade. O que fará com a verdade que finalmente tocou sua porta? O destino se move quando o ser humano decide mover-se interiormente. A resposta que você der a essas perguntas será o primeiro passo para abrir portas que nem sempre existiram, mas que você ainda não estava pronto para enxergar. As menores coisas podem mudar sua vida. Um pensamento bem direcionado, uma renúncia sincera, uma palavra dita com amor, um pedido de perdão silencioso, uma escolha aparentemente pequena. Tudo isso altera seu rumo em profundidade. O destino não se cumpre em grandes saltos, mas na soma de pequenos gestos alinhados ao bem. As menores coisas podem mudar a sua vida num piscar de olhos. Pode acontecer o que menos espera. Às vezes o destino age como um vento repentino, muda a rota, desloca pessoas, fecha caminhos e abre outros que jamais imaginaríamos. Não é castigo, nem acaso. É a vida chamando para o trilho, do que apenas a providência divina reorganizando o cenário para que você finalmente avance. Seguir uma jornada não planejada, um futuro nunca imaginado, aonde nos levará. E é isso aí, né? Quantas oportunidades a gente tem? E uma das coisas que, na maioria das vezes, acontece é o inesperado, né? É aquilo que você nem sonha em acontecer, mas em que, em algum momento, você se vê diante de situações que aí você questiona. Então, a gente precisa, eu, pelo menos dentro do meu entendimento, a gente tem que amadurecer a nossa fé. Quando você amadurece a sua fé e que você se abre para Deus, ainda
que muitas situações venham a doer. Mas a providência divina, ela te ampara de uma forma e ela te direciona de um jeito que aquele desespero que muitas vezes a gente pensa em ter, a gente não tem. Mas isso tudo por quê? Porque nós estamos direcionados à fé, ao invisível. E o invisível, ele é visível a todo aquele que crê. É assim que funciona. Hoje, estamos aqui, tendo a permissão de celebrarmos praticamente o final de mais um ano. E quantas pessoas gostariam de estar aqui, vivenciando este mesmo momento? Somos privilegiados e abençoados por Deus e Meixo Sama o ano todo. E cabe a cada um de nós sermos mais gratos por tantas permissões que recebemos no decorrer deste ano. Porque às vezes as pessoas, elas esperam coisas grandes para agradecer. Mas a gente precisa olhar mais para as pequenas coisas. A saúde, a vida, o acordar. Quantas pessoas gostariam de estar aqui hoje, vivenciando este momento, e elas estão em cima de uma cama? Eu posso dizer, do fundo do meu coração, eu sou uma pessoa privilegiada e muito grata a Deus, a Meixo Sama e às divindades do plano maior. Porque eu estou viva, com saúde. E poder acordar, levantar e vir caminhando, não é qualquer um que está tendo este privilégio. Então, a gente não pode olhar para grandes coisas, mas pelo ato de abrir os olhos e falar obrigado, Senhor, por mais um dia, por me permitir chegar praticamente ao término de mais um ano. Não vamos olhar para coisa grande. Coisa grande é você acordar. Coisa grande é você estar com saúde. E isso não é para todos. Muitos não estão tendo esta permissão. Mesmo nas piores lições que a vida nos aplica, elas se fazem necessárias para que possamos evoluir de maneira integral e com serenidade. Entender que, assim como o plano físico, o plano espiritual também funciona com objetivos. E devemos aceitar e melhorar para uma melhor evolução. Vamos percorrer certos caminhos, porque eles nos levarão ao aprendizado necessário para cumprirmos com as metas que vêm do alto. Às vezes, esses trajetos nos levam a lugares de muita pena, de muita raiva, de muita desilusão. Essas são as rotas que precisamos passar para aprender sobre algo maior, que toda a dor nos faz amadurecer. Quando amadurecemos, é que vamos entender o porquê destes caminhos serem postos em nossas vidas. Mas não por castigo de Deus, e sim pelas escolhas que fizemos durante nossa trajetória.
Quando aceitamos e refletimos sobre nós mesmos, tudo fica mais a menos de ser ultrapassado. Tudo nesta vida passa. Então, sejamos gratos pelas lições e pelas oportunidades que a vida vem a nos oferecer. Os grandes mestres também passaram e vivenciaram cada lição, cada momento e cada situação. Eu encerro com uma reflexão. Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu. Desculpa. Ele olha para as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou através de florestas e povoados. E vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente ao entrar no oceano, o medo irá desaparecer. Porque então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de se tornar oceano. Desculpa, mas acho que hoje a sensibilidade está aflorada em mim. Vivenciamos tantas situações durante todo esse ano. E encerrar hoje esses 3 cultos é só gratidão a Deus. Eu nem vou me estender em falar muito. Só quero agradecer a Deus. Agradecer a Arte do Jorei, as pessoas, aos amigos, aos membros, a todas as unidades do Templo Arte do Jorei. E que Deus e Meixo Sama nos abençoe grandemente e que a partir do ano que vem a gente possa ter a permissão de estar presente aqui novamente. Agradeço a Deus e a Meixo Sama por mais esta permissão. Que cada um de nós tenhamos a sabedoria de refletir sobre os nossos atos e sobre todas as coisas boas e até mesmo aquelas que não estão de acordo com a nossa vontade, mas com a vontade de Deus. Que sejamos mais amor, mais luz e mais perdão. Que o ano que se aproxima nos torne mais comprometidos com o servir a Deus e que sejamos instrumentos de salvação na obra divina, junto aos ensinamentos de Meixo Sama. Eu desejo uma excelente missão a todos, um excelente final de semana, que os nossos ancestrais e antepassados possam se elevar através das nossas orações, das nossas gratidões, mediante este culto. Muita saúde, muita luz e muita bênção em cada lar, tá bom? Muito obrigado a todos e uma excelente missão. Fiquem com Deus.